Olá, bem-vindos aos Finais de Tarde em Sintonia. Fechamos hoje o ciclo de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira nas autárquicas de 12 de outubro. Hoje recebemos nos estúdios Amadeu Albergaria, candidato do PSD à autarquia feirense. Tem 48 anos, é advogado de formação, com licenciatura pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Foi vereador da Educação, Cultura, Desporto e Juventude na Câmara Municipal da Feira entre 2003 e 2009, seguindo depois para a Assembleia da República, onde foi deputado entre 2009 e 2019, tendo sido também vice-presidente da bancada parlamentar do PSD. Entre 2013 e 2021 foi também presidente da Assembleia Municipal em Santa Maria da Feira. Em 2021 integrou a lista de Emílio Sousa como vice-presidente e responsável pela pasta das obras municipais e desenvolvimento económico, a quando da renúncia do ex-autarca de Santa Maria da Feira, em março do ano passado, para exercer funções governativas, assumiu a presidência da Câmara Municipal. Amadeu Albergaria, bem-vindo aos estúdios da Sintonia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, eu é que agradeço, cumprimento a Filipa, cumprimento todo o auditório da Rádio Sintonia Feirense, agradeço o papel da imprensa local e das nossas rádios locais no acompanhamento que te dão a toda a dinâmica social do nosso concelho de Santa Maria da Feira, e quero deixar também um cumprimento especial a todos aqueles homens e mulheres que nestas eleições autárquicas, de todos os partidos, sem exceção, se disponibilizaram a apresentar um projeto, uma proposta e a dar o seu rosto em prol de cada uma das nossas freguesias e do Concelho da Feira. Portanto, democraticamente, saúdo todas as forças partidárias e movimentos independentes que por todo o Concelho se apresentam às eleições do próximo dia 12 de outubro de 2025. Muito bem, temos uma hora para conhecer as propostas do Partido Social Democrata. Já vamos a elas, mas começo sempre assim a conversa. O que é que motiva a sua candidatura à Câmara Municipal? Bom, nós temos neste momento em curso aquele que é o maior investimento público, em obra pública no município de Santa Maria da Feira nos últimos 50 anos. Nós tivemos um grande investimento de cerca de 100 milhões de euros para a construção da água e do saneamento no início deste século, mas neste último mandato nós aproximámos-nos dos 120 milhões de euros em infraestruturas, e isto abrange abrange todas as freguesias do nosso concelho e vai desde a obra mais simples à obra mais complexa. Para além deste investimento em obra pública, obra física, temos também um gigantesco investimento em obra, em material, ou seja, em apoio direto às nossas famílias e à nossa população. Tudo isto é muito estimulante para que se possa continuar, porque se muita obra em todas as áreas foram feitas, muita obra há para terminar, muita obra está a ser lançada e muita obra há para começar. E eu recordo, por exemplo, algo que é fundamental, que é a questão da saúde, e que nós neste mandato construímos de raiz 3 modernas unidades de saúde familiar: a Unidade de Saúde Familiar de São Paio de Oleiros Nogueira da Regedoura, a Unidade de Saúde Familiar de Canedo e a Unidade de Saúde Familiar de Milheiros de Poiares, servindo assim com aquilo que existe de mais moderno, cerca de 16 mil utentes do nosso concelho. Temos, por exemplo, em construção a Unidade de Saúde Familiar de Romariz. Temos, numa fase muito adiantada, já para a abertura do concurso público, uma nova unidade de saúde familiar em Fiens, que vai servir a cidade de Fiens e a freguesia de Sanguedo. Temos agora já em estudo prévio um grande polo da saúde para Santa Maria da Feira, que será localizado junto ao quartel da GNR, conhecida pela zona do Pingo Doce, em Santa Maria da Feira. Estamos a fazer concursos e a abrir concursos para remodelar várias das nossas unidades de saúde familiar. Agora, em outubro, reabrimos o posto de saúde do Val com novas e melhoradas condições, e temos no nosso programa agora o continuar com esta dinâmica de construção de novas unidades de saúde familiar. Relembro também a pressão e a persistência junto dos órgãos do poder central para para aumentarmos as urgências do Hospital de São Sebastião, para a nossa aula de psiquiatria, que já está, mesmo aqui ao lado dos estúdios, em construção, e que vem reafirmar a importância e a centralidade no nosso hospital.
Mas isto foi na área da saúde, mas também na área das escolas nós recuperamos e estamos em permanente trabalho com as nossas escolas, com os planos de manutenção, e temos 3 escolas que são prioritárias, que vamos agora abrir o concurso, que são escolas de prioridade 1, que recebemos das EB23 recentemente, a de Lourosa, Passos de Brandão, por exemplo, Passos de Brandão, que conseguimos finalmente a questão do ensino superior, sim. Do ensino secundário, mas também queria dar nota de 2 obras que há longos anos não tinham um avanço decisivo e que tiveram um avanço decisivo. Vamos ter a oportunidade de falar sobre elas. Estou a falar concretamente do túnel da Cruz, mas se quiser falo mais para a frente, e também do Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira. Já percebi que motivo é continuar este trabalho? Aquilo que motiva é que nós estamos num momento de forte expansão, de desenvolvimento do Concelho e de progresso social no Concelho de Santa Maria da Feira, atraindo investidores de renome como a Lufthansa, atraindo população, e ao contrário do que tenho ouvido dizer que o município perdeu população, não é verdade. O município, pelas estimativas do INE, voltou a ganhar população e pela primeira vez na sua história ultrapassou mesmo os 140 mil habitantes, e tudo isto é entusiasmante. E quando usei o termo vibrante para este Concelho, não é tanto um elogio ao Presidente da Câmara ou à Câmara Municipal ou a qualquer um dos senhores presidentes de junta, é um elogio à população do Concelho de Santa Maria da Feira, é um elogio às suas mais de 400 associações, ao seu tecido empresarial, ao seu tecido económico, aos seus comerciantes, às pessoas, aos seus trabalhadores, que fazem com que este território seja dinâmico, forte, que tenha instituições muito vivas, que tenha uma sociedade civil muito ativa e que nos coloca como um dos grandes motores económicos do país, como uma das grandes referências culturais do país, e, portanto, poder viver estes tempos é entusiasmante. E, portanto, ter começado, ter tido a oportunidade, o privilégio de poder trabalhar com uma equipa que conseguiu também fazer o seu papel, ajudar a este desenvolvimento, ajudar a potenciar tudo isto que acabei de dizer, e em muitas mais áreas que não há o tempo suficiente para as enumerar. Portanto, aquilo que me levou a considerar esta candidatura é este entusiasmo de poder contribuir para esta expansão que o Concelho de Santa Maria da Feira vive. Quero deixar muito claro, aliás, no meu currículo, que aí foi dito, eu já exerci, a vida já me deu já tive a sorte e a oportunidade de exercer vários tipos de poder, desde o poder local ao poder nacional, e, portanto, a vida foi gentil comigo nesse sentido, e eu já não procuro o poder pelo poder. Eu não tenho nenhuma ambição de poder, porque já experimentei o poder. Aquilo que me move é uma missão por Santa Maria da Feira e para que alguns dossiês e para que este território seja um dos melhores territórios do país para que possamos viver. Acho que estamos no bom caminho e esse caminho não pode e não deve ser interrompido. Exato. O PSD governa desde o 25 de Abril. Nas últimas eleições venceu a Câmara, a Assembleia Municipal, elegeu 7 vereadores para a Câmara, 16 deputados na Assembleia Municipal. Nas freguesias, penso que elegeu 16 presidentes de junta, num total de 118 mandatos. Muito rapidamente, quais são as metas para estas autárquicas? Bom, em primeiro lugar, quero deixar muito claro que o PSD governa desde as primeiras eleições do poder autárquico local, poder local democrático, que é uma grande conquista de Abril e uma das maiores conquistas de Abril e com maior sucesso. É indiscutível que as autarquias, independentemente das cores partidárias, são hoje um fator de desenvolvimento e ainda fazem um trabalho muito grande para tentar que o território do todo nacional seja mais coeso. Quer dizer que o PSD governa porque o povo da Feira assim decide. E, portanto, estamos numa democracia. Quando ouço dizer que já governa há 50 anos, de alguma forma é infantilizar ou desrespeitar a vontade do povo de Santa Maria da Feira. Nós não governamos por decreto, isso era antes de 1974. Nós governamos porque o povo nos tem escolhido, porque de alguma forma tem acreditado
nas pessoas, nos projetos e no trabalho que nós temos feito. As metas e por para isso esta as metas são muito eleição. claras, é vencer a Câmara Municipal, ter a maioria na Assembleia Municipal e vencer cada uma das juntas de freguesia às quais nos candidatamos. E já agora, deixar também aqui esta nota. Nós somos a única força partidária, ou melhor, uma grande força mobilizadora que começou por ser uma força partidária, mas hoje é já um movimento de feirenses que se entusiasmou com um projeto que desde março temos vindo a construir. Primeiro com o escrutínio é que nos sujeitamos, debatendo com a população, depois chamando milhares na Fábrica de Ideias a discutir, o que faz com que hoje o apoio não seja somente um apoio do PSD, seja um apoio de muitas pessoas que se sentem e que se revêem, que se entusiasmaram com o que temos vindo a falar, com o que temos vindo a pensar e com o que queremos fazer no Concelho de Santa Maria da Feira. E, portanto, as nossas metas é vencer cada uma das 3 eleições onde nós estamos envolvidos. Somos, de resto, o único partido, este grande movimento de cidadãos e cidadãs de Santa Maria da Feira, que apresenta candidaturas a todas as 28 Assembleias de Freguesias. Ou seja, isto significa uma coisa que é muito importante dizer a todos. Significa que em cada freguesia nós temos uma equipa, um protagonista e um projeto. Significa que nós não deixamos nenhuma freguesia para trás. Significa que nós não escolhemos as freguesias taticamente, partidariamente, porque tem mais população e porque nós achamos que podemos ali retirar maior vantagem, maior eleitorado. Nós candidatamos-nos a todas. E para todas temos rostos e um projeto de desenvolvimento e de progresso. Quero também dizer só mais uma coisa sobre esta matéria. Sim. Nós passamos de 21 para 28 freguesias e nós temos 5 candidatos do Partido Social Democrata que se recandidatam, mas todos os outros são novos rostos, homens e mulheres. Isto significa uma vitalidade de um partido, de um conjunto de cidadãos enorme, porque arranjar 28 candidatos, muitos deles ainda na flor da juventude, a quererem num momento em que é muito difícil fazer com que as pessoas queiram estar, se sujeitem ao escrutínio que a política implica, que se sujeitem ao escrutínio, às vezes injustíssimo, das redes sociais. Conseguirmos candidatos, cabeças de listas, dezenas de apoiantes, isto é sinal de vitalidade. E isto acontece porque as pessoas se revêem nos projetos e nas pessoas que nós escolhemos. Sente-se que há um entusiasmo por aquilo que são as nossas propostas e a nossa maneira de as apresentar. Muito bem. A sua candidatura, como disse há pouco, tem como mote um concelho vibrante. Diz que Santa Maria da Feira tem hoje uma base sólida de desenvolvimento e um caminho bem definido que quer continuar a liderar com rigor e responsabilidade e com foco em melhorar a vida das pessoas. Já vamos aos dossiês a fundo. Eu vou pedir agora que seja assertivo, objetivo e sintético, no sentido de perceber, em termos gerais, quais são para si as grandes prioridades de Santa Maria da Feira nos próximos 4 anos. Nós vamos continuar a investir claramente nos cuidados de saúde primário, construindo novas unidades de saúde familiares, em estreita articulação com a nossa ULS, para as pessoas entenderem, com um hospital de São Sebastião, assim de uma forma mais simples. Isto será fundamental. Nós temos uma estratégia, porque precisamos dessa estratégia de aumentar rapidamente o nosso número de creches, lugares em creches, e por isso eu quero relembrar que uma das medidas que já tomamos foi aumentar de 20% para 50% o apoio que nós damos às nossas instituições particulares de solidariedade social, e isso tem dado bons frutos. Já vimos IPSS a lançarem as suas candidaturas para rapidamente aumentarmos ampliarem a oferta. Uma outra nota que é fundamental para nós é também, passando da infância para os mais idosos, para os séniores, aumentar o lugar, em termos técnicos, de ERPs, para que nos entendam, de lares. E por isso também aumentamos aquilo que era um apoio habitual da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, de 20% para 50% da parte não financiada, para darmos mais confiança, para darmos aquele impulso final para que as pessoas das IPSS se envolvam e queiram construir lares. Isto porque nós queremos,
Da mesma maneira que queremos os jovens de Santa Maria da Feira tenham a oportunidade de estudar e depois de trabalhar e construir a sua vida, queremos que os nossos séniores, no fim da sua vida, de toda uma vida no Concelho de Santa Maria da Feira, não sejam obrigados, se precisarem de serem institucionalizados, a serem colocados a centenas de quilómetros da terra que fizeram e que ajudaram a crescer. E é por isso que, com várias instituições, esta foi uma medida que ajudou a que tomassem a decisão de avançarem para a construção de lares. Essa medida para nós é muito importante. Depois vamos àquilo que há muito se fala, que é a questão do túnel da Cruz. Para que se entenda, nós dizemos de forma mais simples o túnel da Cruz. O túnel da Cruz é uma obra que implica uma nova entrada na A1, uma nova rotunda de acesso à A1. Significa um túnel que, em termos médios, terá cerca de 600 metros de túnel. Significa depois uma entrada para serviços de emergência médica e profissionais para o Hospital de São Sebastião. Isso significa uma grande rotunda ovalada em Picalhos, resolvendo um problema de acessibilidades a toda aquela zona, ligando à circunvalação que ali existente. E significa depois a construção de uma grande praça por cima do túnel, uma grande praça com um projeto de arquitetura paisagístico, com muita densidade de verde, que ligará os dois polos da cidade que neste momento se encontram separados. Portanto, nós estamos a falar de uma regeneração urbana, de uma transformação urbana muito intensa. Já quero ir a esse dossiê, mas não sei se tem mais alguma prioridade que queira apresentar, mas rapidamente. Tenho uma outra prioridade, que é o Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, que, como sabem, é público. Assinámos um contrato interadministrativo com o Ministério da Justiça para construirmos um novo Tribunal Judicial em Santa Maria da Feira. É isso que estamos a fazer e é isso que vamos seguramente conseguir fazer. Mas quero dar nota de que em todas as áreas daquilo que são as competências mais tradicionais até às novas competências das câmaras municipais, nós temos projetos muito assertivos, alguns já muito desenvolvidos. Não vamos descurar o desenvolvimento económico e a atração de empresas, não vamos descurar seguramente a questão da habitação, seja a habitação através de construção pública, seja o atrair construtores que possam fazer casas em Santa Maria da Feira. Não vamos deixar de ter uma política para o bem-estar animal, não vamos deixar de ter uma política de ação social que ela é exemplar a nível nacional, reconhecida e premiada a nível nacional. Não vamos deixar de ter uma política de juventude muito forte que tem por base a participação dos jovens na construção das suas próprias políticas e das suas próprias ideias, e algo que tenho anunciado, que é, nós vamos manter-nos como uma grande referência cultural que já somos, e vamos fazer no desporto aquilo que fizemos na cultura, que é sermos também uma referência a nível desportivo incontornável neste país. Muito bem, vamos ter a oportunidade, não sei se abordar todos os temas, parece-me difícil, mas vamos tentar, pelo menos os principais. Falou do projeto do Túnel da Cruz e podemos começar mesmo por aí. Santa Maria da Feira tem um problema crónico de congestionamento de trânsito no centro da cidade. O Túnel da Cruz, na sua opinião, é a solução para este problema que se encontra aqui no centro da cidade, ou existem também outras soluções que têm pensadas caso vença as eleições para implementar no terreno? Vejamos, a questão do Túnel da Cruz é uma peça que é a peça fundamental, é a peça basilar para toda a rede viária e para a fluidez do trânsito na cidade de Santa Maria da Feira. Não é o Presidente da Câmara que pensou, foram os técnicos da rede viária da Câmara Municipal, da Divisão de Rede Viária e Trânsito, e os técnicos das infraestruturas de Portugal a quem compete a obra, ou seja, as equipas de engenheiros civis mais qualificados deste país, que constroem as pontes, as autoestradas, é que estudaram qual é que era a melhor solução. Sim. E para o fazer, obviamente, avaliaram todas o tipo de possibilidades. Vejamos, eu tenho ouvido dizer que se resolvia o problema com uma rotunda. Desenha-se uma rotunda e que se faz
o túnel, que se resolve o túnel da Cruz. Ora, essa proposta, eu gostava de perguntar onde é que está a validação por técnicos, nomeadamente das infraestruturas de Portugal, dessa solução. Também sei que, por exemplo, há 4 anos atrás, o candidato do Partido Socialista propôs a solução de uma rotunda. Agora mudou de opinião, e bem, e também já fala no túnel. E, portanto, essa solução é o ponto essencial para a resolução dos problemas de atravessamento da cidade e dos problemas de trânsito que temos. Mas quer dizer que há mais, como, por exemplo, a Rua de Santo André, nomeadamente entre a rotunda do Hospital e a conhecida por Rotunda do Mercadona, onde quem estiver atento ao dia-a-dia da cidade percebe que na zona do Mercadona já estão obras em curso. E, portanto, também essa nova estrada que será duplicada, que manterá duas vias e que manterá, obviamente, o acesso privilegiado para a VMER, para a emergência para as ambulâncias que venham. Também fará parte dessa melhoria. Portanto, há um conjunto de outras coisas que são mais simples de fazer, que estarão também em curso, mas o Túnel da Cruz é uma obra que, neste momento, estamos em fase de contratação da equipa projetista. Eles farão o projeto, mas quero que saibam que esse projeto está devidamente homologado e validado pelas infraestruturas de Portugal, porque aquela zona está sob a alçada, sob competência do Governo de Portugal. Quanto tempo para o projeto estar concluído? O projeto, para que não digam até que sou não eleitoralista... Não é a obra, estamos a falar do projeto que vai originar a obra. O projeto, o que nós propomos é nunca menos de 300 dias. É um projeto de uma enorme complexidade, porque é um projeto que implica diferentes tipos de obras de enorme responsabilidade e de difícil cálculo, como é fácil de compreender. E depois teremos um outro problema, que é a execução da obra em si, também será um momento que testará a paciência dos políticos e muito mais também. Tem ideia de quanto tempo, estando a obra pronta para avançar, quanto tempo estará no terreno só com o estudo? Só com o estudo prévio é que nós, em bom rigor e com seriedade, nós poderemos dizer o timing certo e os custos finais da obra. Até lá nós podemos especular, nós podemos dizer que é uma obra que poderá demorar, pela experiência de que os engenheiros me vão falando, 3 anos, e que o custo médio rondará os 26 milhões de euros, mas para ser totalmente correto, só com o estudo prévio é que podemos ser um pouco mais precisos nestes números. Exato. Esta é uma obra muito desejada pelos feirenses e que tarda também em sair do papel. O que lhe pergunto é se está em condições de garantir que será uma realidade ou que dará passos concretos nesse sentido, sabendo que temos aqui vários prazos para cumprir, no sentido que no próximo mandato, caso vença as eleições, a obra esteja pelo menos no terreno e já a bom ritmo. Vejamos, nós estamos num momento de debate político, certo? Sim. Neste momento de debate político, nós tivemos um governo anterior que esteve 8 anos, em que tinha um ministro das Infraestruturas, que depois foi candidato a primeiro-ministro, que se chamava Pedro Nuno Santos, que é nosso vizinho de São João da Madeira e que, portanto, conhece e provavelmente sofre com os problemas que nós aqui temos quando se quer dirigir a A1. Sim. E ele teve o poder, porque era o ministro das Infraestruturas, e ele teve as verbas do PRR, teve a decisão na mão e, por algum motivo, a obra não avançou. Nessa altura, teria sido importante que os agora candidatos, e nomeadamente o candidato à Câmara, o candidato à Assembleia Municipal, que inclusive é deputada, que tivesse feito uma maior pressão, que tivesse ajudado o Presidente da altura a resolver uma questão que é de todos os feirenses. O que mudou, ao contrário do que eu já ouvi dizer, que eu fiz uma crítica ao anterior Presidente, não. Se forem ver, o que aconteceu foi a mudança do governo. O que aconteceu é que há um governo de um outro vizinho que nós temos, que é Luís Montenegro, que por acaso não é o Ministro das Infraestruturas, mas é o Primeiro-Ministro de Portugal, que foi mais sensível, mais lesto, mais rápido a responder à vontade e ao anseio e ao desejo dos feirenses. Não nos está a fazer nenhum favor. Sim. Até porque este Conselho contribui enormemente para a riqueza nacional. Os passos que nós já demos foi fazer um estudo prévio,
fizemos um estudo preliminar, Esse estudo preliminar foi apresentado aos engenheiros das infraestruturas de Portugal. Teve que ser validado pelos técnicos. Depois foi validado pelo Sr. Ministro Pinto Luz, Ministro das Infraestruturas. Neste momento está a terminar, ou está em análise, os processos para se encontrar a equipa de arquitetos e de engenheiros. Portanto, o túnel da Cruz, para esta Câmara Municipal, em bom rigor, já começou. Para o cidadão só começará quando vir a obra. E só ficará descansado quando a obra estiver em funcionamento. Por isso é que lhe pergunto se no próximo mandato consegue dar garantias, caso vença as eleições, de que a obra estará no terreno e claramente já a bom ritmo. Claramente a obra estará dificilmente no terreno, estará terminada. Naquilo que depender da Câmara Municipal... estará seguramente no terreno. Exato. Existem outros problemas de mobilidade no concelho. Que soluções apresenta o PSD também? Por exemplo, a Avenida Europa. A Avenida Europa é uma avenida, totalmente da responsabilidade da Câmara Municipal. O que estamos a fazer é muito simples. Já adquirimos alguns terrenos, estamos a desenhar internamente a Avenida Europa. O desafio que estamos agora a enfrentar e a ver qual é que é a melhor solução é como é que vamos ultrapassar a 223, a variante. Sim. Mas é um projeto que terá fortíssimos desenvolvimentos no próximo mandato, até porque esta avenida que fica aqui ao lado, a 5 de outubro, nós queremos que ela venha a ter um sentido único, desanuviando esta que é uma das artérias do Concelho da Feira com maior movimento, dando maior segurança ao peão, dando maior capacidade de estacionamento e podendo fazer com que a ciclovia, que entretanto já vem desde Lourosa, possa chegar à Caldazeiras, ao centro histórico de Santa Maria da Feira. Muito bem. Como é que olha também para a questão dos transportes públicos que existem atualmente no concelho? É possível ir mais longe para promover uma mobilidade que não esteja restringida ao uso do automóvel, como é o caso agora? Eu sei que há muitas críticas em relação em toda a área metropolitana à atuação da UNIR. Sim. Nós, desde a primeira hora que acompanhámos essas críticas, aliás, é conhecido hoje que os funcionários da Câmara Municipal estiveram ao dispor com os veículos municipais para resolver muitos desses problemas, em particular à nossa população escolar. Nós continuamos a ter que afinar, no início de cada ano letivo, algumas das linhas. Sim. Posso dizer que neste momento, na operação, em termos muito grandes, cerca de 98,6%, ela está a correr bem. Também posso dizer que de 2023 para 2024... o número de utilizadores da UNIR em Santa Maria da Feira aumentou 34%. Ou seja, há mais pessoas a utilizar o transporte público. Isto não quer dizer que esta pequena percentagem que exista não prejudique a vida das pessoas, não seja irritante para as pessoas, que não nos deixe de preocupar e que nós não estejamos junto da UNIR a resolver e a tentar resolver estas situações. Mas nós estamos a estudar uma outra matéria e todos os nossos candidatos falaram muito connosco sobre isto, que é as próprias juntas terem meios, diga-se, carrinhas, que possam fazer uma espécie de transporte a pedido, como agora está na moda dizer, on demand, ajudando não só as suas pessoas séniores, mas também as suas associações. E a Câmara, o que nós havemos depois de apresentar, é uma proposta que permitirá que, a baixo custo, as juntas possam adquirir esse tipo de carrinhos, especialmente para os territórios que estão mais afastados dos grandes centros urbanos de Santa Maria da Feira. Mas existe a possibilidade de criar mais carreiras, mais horários, até porque sabemos que há freguesias que praticamente não têm ligação com a sede de concelho, por exemplo. Não, sabemos que há mais freguesias que não tinham nenhum tipo de ligação. Mas temos horários que muitas vezes não servem às necessidades da população. Não tinham nenhum tipo de ligação e que agora têm. Sabemos também que os nossos jovens até aos 23 anos que pagavam transportes, que hoje circulam muito mais porque deixaram de pagar. Sim. Não é uma medida da Câmara Municipal, que fique claro, é uma medida da área metropolitana e junto do Governo, e muito bem que fique claro que não é algo que deva ser tributado à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, mas é uma medida muito positiva. E se perguntar isso aos jovens, eles vão identificar isso, porque eles hoje podem ir ao Porto e vir gratuitamente, ou a qualquer área, ou qualquer concelho da área metropolitana do Porto, mas nós, todos os dias, com o Gabinete da Mobilidade, estamos
a tentar aperfeiçoar junto da empresa carreiras, ver aquelas que é preciso reforçar o número de autocarros, ver aquelas que também é verdade andam vazias e que portanto, podem servir para reforçar outras, aperfeiçoar alguns sítios onde os autocarros estão presentemente a parar. Tudo isso está a ser feito e tudo isso é uma preocupação que nós temos, e temos um conjunto de pessoas na Câmara que o seu dia-a-dia é trabalhar nessa matéria. Muito bem, meia hora de entrevista já lá vai, só apenas vou dando sempre mais ou menos o tempo para também percebermos e termos tempo para debater todos os temas. Ainda na área da mobilidade, linha do Voga, qual é a visão do PSD? A linha do Voga, nós já deixamos isso muito claro, é um dossiê que se arrasta há muito tempo. Nós, na Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, chegámos a uma conclusão que é: nós queremos uma ligação direta ao Porto, e isso significa a existência de uma interface direto à linha do Norte. Ou seja, nós não queremos que haja um transbordo, e por isso significa que nós temos que passar da bitola métrica para a bitola ibérica. Neste momento, o que o Governo está a fazer é um estudo que é obrigatório, é um estudo de viabilidade económica, para ver qual é o potencial desta linha. Ora, nós não temos dúvidas nenhumas acerca do potencial desta linha. O que nos compete a nós é não largar o Governo para que a linha do Val do Voga seja uma grande via de acesso rápido e eficaz à cidade do Porto. É esse o ponto da situação em que nós nos encontramos. Aqui que não haja dúvidas sobre esta matéria. Estamos a falar da solução entre Oliveira das Meias e Espinho. A solução para a linha do Val do Voga entre Oliveira das Meias e Aveiro é outra, e pelo que eu sei, os autarcas querem um outro tipo de estratégia. Mas o que ficou muito claro, tanto pelo Ministro da Coesão, que conhece bem o dossiê, Dr. Castro Almeida, como pelo Ministro das Infraestruturas, é que é esta solução que estão a estudar para implementar no terreno. Muito bem, vamos passar para outra temática, porque senão não vamos ter tempo para tudo. No que toca à educação, já percebi que é também uma prioridade do PSD, pelo menos nas intervenções mais iniciais desta entrevista. Que projetos é que tem o PSD no que toca à educação? Já falou aqui da requalificação das EB23. Vai mais além as propostas do partido? Vão. Eu estou a falar, podia ir aqui ao programa e dizer-lhe tudo o que temos, mas estou a falar será difícil quase de memória, mas aquilo que queria dar como nota fundamental é que nós abrimos este ano letivo como ele deve ser aberto, com tranquilidade. Tranquilidade não significa que não haja problemas que nós não temos que resolver a nível de transportes, assistentes operacionais, pequenas obras nas escolas. Como em tudo, é preciso aperfeiçoar, burilar estas questões. Mas nós abrimos este ano letivo, para mim, que sou muito ligado à área de educação, com uma velocidade grande, porque conseguimos o que todos nos tinham recusado, que foi o ensino secundário em Passos de Brandão. Isso é uma enormíssima, é uma grande conquista que deve ser dito claramente para o Conselho de Santa Maria da Feira. E olha, eu posso-lhe mostrar as diferenças. É que há um ano atrás, sobre a liderança, ou mais de um ano atrás, sobre a liderança do Partido Socialista, foi-nos recusado. Mas nós fizemos o trabalho para que existisse ensino secundário. Já estou influenciado pela Filipe. Ensino secundário em Passos de Brandão. Segunda nota, termos a presença do Ministro da Educação em Lourosa para assinalar a abertura do ano letivo, apontando aquela escola como um bom exemplo. O que é que nós estamos agora a fazer? Nós, felizmente e finalmente, apesar de muita gente não acreditar naquilo que eu estou a dizer, e eu percebo que não acreditem, dado a demora, a verdade é que eu estou, desde março do ano passado, como Presidente da Câmara. E o grande centro escolar da Feira Centro foi adjudicado, está entregue ao empreiteiro, e nos próximos 3, 4 meses as pessoas vão ver aquela obra a ser feita. Será uma obra que vai orgulhar os feirenses e que, para além da escola, colocará ao dispor de todos um ginásio completamente requalificado que vai estar ao serviço
em primeiro dos alunos, depois da nossa comunidade associativa e de toda a comunidade envolvente. Como é que justificou o impasse nesta obra? Disse que, pronto, agora finalmente avança, mas que realmente os feirenses têm motivos para suspeitar se vai ou não concretizar-se. O primeiro impasse teve a ver durante muito tempo com as permutas dos terrenos. Isso foi um impasse muito longo que ultrapassou vários governos. Da parte que eu acompanhei, o que se tratou foi de uma discussão muito profunda com a DGEST sobre o número de salas de aulas, até onde é que nós podíamos ir, qual é que era a dimensão que uma escola do primeiro ciclo deve ter, porque ela está numa dimensão grande. Sim. E foi essa a conclusão que andámos a fazer. E depois foi fazer o projeto de um dos maiores centros escolares do país, e isso leva o seu tempo. De seguida, toda a burocracia da contratação pública. E, portanto, agora avançaremos finalmente para a parte da obra, e esta é a explicação para que a obra não arrancasse, mas teve desenvolvimentos muito significativos. Já agora nós recebemos também as EB2-3 e recebemos muito mais recentemente que as escolas do primeiro ciclo. E nós temos, já neste momento, contratadas as equipas, estão a trabalhar sobre as escolas para requalificação e ampliação das nossas escolas que mais precisam. Recordo-me assim também, voltando às escolas do primeiro ciclo, muito rapidamente, para nós passarmos vai ser fundamental construir um centro escolar em Travanca, na freguesia de Travanca. Propomos também um centro escolar na freguesia das Caldas de São Jorge e propomos também a construção de um centro escolar na freguesia de Fiens. Estou a dizer estes, não quer dizer que na dinâmica de um mandato nós não analisemos a oportunidade de construção de outro tipo de equipamentos, mas assistiremos também, até porque temos fundos para isso, a uma requalificação importante das nossas EB23 do Conselho de Santa Maria da Feira. Eu gostava de virar a agulha para um tema que é central também nestas autárquicas, um pouco por todo o país, até porque a crise da habitação afeta Portugal inteiro. É um tema que preocupa também o Conselho de Santa Maria da Feira. Os preços para compra ou para arrendamento continuam a subir e há falta de oferta para tanta procura. A verdade é essa. Que medidas defende o PSD para debelar este problema, que sabemos que é complexo e de difícil resolução e que não se vai resolver em pouco tempo? O Partido Social Democrata é claro sobre essa matéria. Nós vamos agir com base naquilo que nós somos, sociais-democratas. E isso significa que nós não deixaremos em condições indignas nenhuma família. E essa é a parte social do problema. É a parte de nós estarmos neste momento a recuperar os nossos empreendimentos da habitação social. Sim. E estarmos com a abertura de concursos para recuperar mais 7 empreendimentos da habitação social que já existem, mas que precisam de ser recuperados ao fim de 25 anos de função que têm tido. Sim. A par disso, já expliquei isto por diversas vezes, nós estamos com estudos prévios para passar agora para o projeto de execução de 7 empreendimentos de construção a custos controlados por fases, para habitação a renda acessível, preferencialmente para jovens, em que nós prevemos que cerca de 1000 jovens possam vir a beneficiar. E também quero lembrar... Estes 7 empreendimentos são em diversas zonas do Conselho? São em diversas zonas do Conselho e identificaram terrenos que a Câmara Municipal tinha disponíveis. Estamos a falar de que investimentos já agora? Não sei se tem esses números ainda. Nós estamos a falar de um investimento que pode chegar aos 75 milhões de euros, sendo que este investimento pode ter financiamentos desde os 85% até aos 65%, mediante o momento em que nós submetemos a candidatura. Mas, como sabem, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira tem contas sólidas, robustas, uma boa eficiência financeira, o que nos permite ter capacidade para garantirmos a parte de financiamento que nos compete. E por isso é que estamos a fazer, pela dimensão dos números, pela dimensão da obra, estamos a fazê-la faseada. Ou seja, nós, quando falamos de habitação, não dizemos que queremos mais habitação. Eu estou-lhe a dizer aquilo que está no terreno, como vamos fazer, como vamos financiar, que números é que estamos a falar. Isto é a parte pública que compete à Câmara. Há uma outra parte, e essa outra parte é desenvolver
como temos desenvolvido na parte económica uma grande atração de investimentos de qualidade empresariais para o concelho, atrairmos também investidores que construam no concelho. Para quê? Para que haja mais oferta e com isso faça baixar a temperatura do imobiliário que existe neste momento no país e que chega também, obviamente, ao concelho de Santa Maria da Feira. Mas se estiverem atentos e derem uma volta, por exemplo, na cidade da Feira, veem que, ao contrário de outras terras, de outros concelhos, há muitos prédios a serem construídos. Também posso dizer que o aumento dos processos de licenciamento urbanísticos, a esmagadora maioria deles para a construção de habitações unifamiliares ou de prédios foi na ordem dos 34%. Isso ou aí seja, ajuda a justificar também alguma morosidade no licenciamento? Pergunto isto porque... Ajuda e por isso nós tomamos medidas muito concretas sobre essa matéria, nomeadamente reforço total das equipas, contratação de novas pessoas para poderem mais rapidamente analisar os projetos. Nós renovamos digitalmente, ficando com o que de mais moderno há nesta matéria, para voltarmos a ser das câmaras que mais rapidamente dá resposta às pessoas quando metem um processo de licenciamento urbano. Porque, precisamente, nós nos confrontamos com uma morosidade que os feirenses não estavam habituados quando comparados com outros municípios. E, portanto, nós rapidamente, apercebendo-nos do problema, tomamos medidas fundamentais, nomeadamente a nível digital, a nível do aumento das equipas, dos recursos e da própria organização interna. Porque nós queremos captar mais investidores na área da construção para o município, para que haja mais oferta de casas em todo o município, não só na cidade da Feira, em todo o município. E em bom rigor, como Presidente de Câmara, apercebi-me que a partir do momento em que foram anunciados e se instalaram alguns equipamentos, alguns investimentos, como a Lufthansa, como a Forvia ter escolhido construir aqui a sua sede e outros que virão a seguir, se notou uma apetência pela procura de terrenos para construção com muita intensidade no concelho de Santa Maria da Feira. Muito bem. Em termos de habitação, quer acrescentar mais alguma coisa? Já agora, o IMI, é possível baixar? O IMI falou há pouco sobre contas robustas da Câmara Municipal, a capacidade para baixar a carga fiscal? Nós analisamos sempre isso. Dependendo, nós estamos sempre disponíveis para analisar essa matéria, mas nós analisamos sempre isso em cada orçamento, de maneira a nós acomodarmos os gastos e a despesa que temos com aquilo que queremos fazer, para não pôr em causa alguns investimentos, porque nós não podemos querer, por um lado, baixar todas as receitas da Câmara e, ao mesmo tempo, fazer propostas que implicam que a Câmara tenha uma disponibilidade financeira enorme ou muito acima da sua capacidade, porque isso seria desequilibrar financeiramente a Câmara Municipal e impedir aquilo que eu disse no início, que é nós estamos a fazer o maior ciclo de investimentos de obra pública neste município. Muito bem, ficou claro. Temos que falar sobre o preço da água, é um dos mais caros do país, continua a ser tema de campanha e uma preocupação também para os feirenses. Como é que olha para este dossiê? No seu entender, é possível baixar o preço da água? Não. Vamos ver. Há este chavão que se cria e que se repete muitas vezes, mas não é por repetir muitas vezes que ele vai chegar a ser verdade, dizendo que os partidos agora dizem que é o preço, é a água mais cara do país. Isso é objetivamente falso, não é a água mais cara do país. Nós precisamos recordar que em 2000 se iniciou um investimento de cerca de 100 milhões de euros que hoje permite que o município tenha taxas de saneamento de 97% e taxas de cobertura de água de 98%, quando municípios à nossa volta andam na ordem dos 50% e dos 60%. Ou seja, com um problema ambiental e de segurança e de saúde pública gravíssimo, que não existe no concelho da Feira. E, portanto, nós temos água que é considerada de ótima qualidade, com 99,85% de segurança na sua qualidade. Mas a qualidade do serviço justifica o preço que se paga pela fatura da água? Se me permitir, só para que também os feirenses tenham um enquadramento todo do serviço que têm.
Porque há diferentes tipos de serviços. Os feirenses percebem isso. Há diferentes tipos de serviços. Nós temos perdas nas redes de 15%. Isto é metade da média nacional. Ou seja, é também uma questão de sustentabilidade ambiental. Sabe que nós temos uma média de avarias de 5. Em Portugal, a média de avarias na rede é de 40 avarias em média. Nós temos as nossas hectares a trabalhar a 100%. Municípios vizinhos têm que fazer investimentos na ordem dos 60 milhões de euros para terem as suas hectares. Hectares em funcionamento significa que nós estamos a trabalhar com o rio Cáster, com o rio Ima, com o rio Ul, a fazer passadiços, a recuperar as nossas ribeiras. Somos mais sustentáveis, ambientalmente mais cuidados, com melhor qualidade ambiental. Olha, mas sobre o preço da água, que se diz assim como slogan, é o mais caro do país. Olha, Amarante, Oliveira das Meias é do Partido Socialista, é mais caro. Ovar é social-democrata, é mais caro. Albergaria, Baião, Valongo, Vila Nova de Gaia, Trofa, Santo Tirso, Oliveira do Bairro, todos estes municípios têm água mais cara que o país, que Santa Maria da Feira. Depois, nós não podemos fazer comparações de coisas que não são comparáveis. Eu vejo comparações feitas com Santa Maria da Feira, só que no Conselho de Santa Maria da Feira vigora aquilo que está na lei, que é o princípio do utilizador-pagador. Eu pago a água que consumo. Nesses municípios com os quais somos comparados, este princípio é violado. O que vigora é o princípio do contribuinte-pagador. Porque existe uma fatura que está escondida, que é a fatura que, independentemente daquilo que eu consumir, eu vou pagar o que o município está a pagar por mim. A entidade reguladora tem dito que isto não deve ser desta maneira. Deve ser como, por exemplo, Santa Maria da Feira faz. Se depois também formos analisar a nossa fatura no seu contexto geral, vão ver que a nossa fatura está muito longe dos lugares cimeiros do ranking nacional. Dito isto, nós, a partir do momento em que apresentarmos o programa, nós teremos medidas concretas para as famílias feirenses, para algumas famílias feirenses, milhares de famílias feirenses, verem as suas despesas com a água substancialmente reduzidas. Que medidas? Agora, isso nós vamos apresentá-las no momento em que apresentarmos aos feirenses o nosso programa eleitoral. Agora, a pergunta que deve ser feita é a seguinte: a quem promete baixar a água sem mais, como é que o vai fazer, em que circunstâncias é que o vai fazer, quanto é que isso vai onerar as contas da Câmara, que investimentos vai deixar de fazer. Porque, por exemplo, o exemplo que foi dado, que foi o exemplo de Vila do Conde, se nós o formos estudar, foi proposta a rescisão em Vila do Conde, isso não aconteceu. O que aconteceu foi que acabaram a aumentar por mais 15 anos o contrato de concessão, acabou a Câmara a pagar uma fatura de mais 30% sobre a sua água. Sabem o que é isto? Isto é, a água que consumimos na escola fica mais cara, a água das nossas piscinas fica mais cara, portanto a água que o município utiliza fica mais cara. Já agora, a água para todos que não fossem consumidores privados, ou seja, comerciantes e empresários, também ficou 4% mais cara. Pior, os investimentos que estavam previstos ser feitos pela Indáqua de Vila do Conde passaram a ter que ser assumidos pela Câmara de Vila do Conde. E, portanto, quando se diz eu vou baixar o preço da água, com que base, que custos e a que custos é que isso tem para o contribuinte feirense? Sim. Nós apresentaremos medidas que vão ajudar uma parte boa das famílias feirenses, nomeadamente aquelas com mais dificuldades, carecem, com mais problemas, com mais dificuldades, a verem baixar a sua fatura da água. Já agora, quando é que será apresentado o programa eleitoral?
O programa eleitoral, Sim. a partir do momento em que começa a campanha eleitoral, nós Muito bem, faremos no início da próxima semana, então. no início da próxima semana. Porque isto, Já agora sabe, nós, para fazer estas... Apenas para dizer que estamos a cerca de 10 minutos do fim. Nós, para fazer estas propostas, porque estamos convencidos que vamos, se as pessoas confiarem em nós, governar a Câmara Municipal, nós temos que fazer todo o tipo de contas e todo o tipo de cálculos. Sabe? É que quem fez essa proposta de baixar a água é companhão de ruta de Pedro Nuno Santos, que também se dizia que podia rasgar o memorando da Troika e que as pernas dos banqueiros alemães até lhe tremeriam. São companhões de ruta. E depois, quando chegou ao governo, fez precisamente o contrário. E nós temos que ser cuidadosos, porque nesta altura os feirenses sabem bem distinguir aqueles que querem prometer tudo a todos. E eu prometo aquilo que sei que posso fazer tudo para cumprir e que o orçamento da Câmara da Feira é salvaguardado, porque o mesmo é dizer que o dinheiro dos contribuintes da feira é respeitado e que nós não nos pomos a jeito, perdoem-me o termo, de indemnizações milionárias, como por exemplo aconteceu com Barcelos. Sim. Vão ver o caso de Barcelos e ele é paradigmático. Estamos a cerca de 10 minutos do fim, mas eu ainda queria fazer uma pergunta em relação a este tópico. Em 2029 o contrato permite que a concessão seja renegociada ou resgatada. Tem alguma posição em relação a isso? Tenho uma posição muito simples. Sabe, quando nós avaliamos um contrato e acompanhamos um contrato a cada momento da vida e das circunstâncias históricas, Sim. nós podemos avaliar esse contrato e, portanto, ele está sempre sobre... Reavaliação? Sobre análise. Há uma fórmula para o resgate. Sim. O resgate controlado. Sim, sim. Mas dessa forma custa milhões e milhões e milhões, muitos milhões, que fariam com que o futuro Presidente da Câmara da Feira passasse os próximos 8 anos a pagar essa fatura a essa empresa. Se for descontrolado, então aí é que nós passamos para um campo que quem fez essa promessa vai ter que se justificar sobre ela e explicar como é que vai fazer. Agora, se nós vamos defender sempre os superiores interesses do consumidor feirense, isso podem ter a certeza que vamos, não tenham dúvidas nenhumas, que vamos fazer. Se repararem, todos os municípios da dimensão de Santa Maria da Feira têm o mesmo tipo de concessão, têm o mesmo tipo de problemas, têm o mesmo tipo de queixas, e alguns que resistiram acabaram a seguir o exemplo de Santa Maria da Feira. Muito bem. De diferentes partidos. Ficou claro. Vamos passar a outro tópico. Gostaria de falar da questão do desenvolvimento económico, de como é que o PSD também olha para a economia do concelho. Sabemos que tem um tecido industrial e empresarial vasto, diverso e também bastante dinâmico. Que propostas traz para cima da mesa para que a economia de Santa Maria da Feira continue a crescer, a criar emprego, a criar riqueza? Bom, eu queria dar este dado, que foi nós no último ano, em termos de... não é investimento direto, que fique claro. Porque nós vivemos no tempo da desinformação absoluta e da manipulação de dados. Nós acompanhamos, em 2024, 424 milhões de intenções de investimentos no território da Feira. Nós trouxemos para o território da Feira, já cá está, a Lufthansa Technik. Com ela virão outras empresas pelas quais nós estamos a ser contactados. O que eu posso dizer é que nós conseguimos posicionar o município de Santa Maria da Feira como um dos principais pontos de interesse de investimento nacional e estrangeiro, e conseguimos-lo pela força das nossas infraestruturas. Não entendam só as infraestruturas rodoviárias. Quando estes investidores vêm, eles vêm ver também as nossas infraestruturas de saúde, as nossas infraestruturas escolares. Que oferta cultural é que nós temos? Tudo isto é escrutinado. E se forem ler os comunicados, por exemplo, da Lufthansa, isso fica lá claro. Optaram por Santa Maria da Feira pelas suas excelentes infraestruturas e também pelo apoio que os técnicos da Câmara Municipal sempre deram e pelo trabalho exemplar que fizeram. Ora, este trabalho que fizemos, vamos continuar a fazer. E para o poder continuar a fazer, no PDM, que contamos tê-lo pronto já no próximo ano e disponível no próximo ano, nós fizemos uma previsão de expansão de todas as áreas de desenvolvimento
económico e tivemos a aceitação da CCDR Norte. E isso permite-nos também crescer do ponto de vista económico, porque teremos mais espaço para a expansão de empresas. Empresas que são locais, nacionais e internacionais. É preciso reabilitar também as zonas industriais, os acessos também? Isso é um programa que nós temos estado sempre a fazer, quer dizer, nós reabilitamos a zona industrial do Casalinho, reabilitamos a zona industrial de Mosteiro, reabilitamos a zona industrial de Escapães. Vamos continuar, uma das próximas a reabilitar será a zona industrial do Roligo, que queremos reabilitar. Procuraremos dar melhores acessibilidades a algumas das nossas zonas industriais, seguramente, mas isso é um plano que é o trabalho diário que nós fazemos na Câmara Municipal. Muito bem, nós temos que avançar até porque estamos muito perto do fim e como temos ainda vários tópicos para desenvolver e não temos muito tempo, eu vou dar a escolha ao candidato do PSD. Não discutimos desporto, cultura, pelo menos não muito a fundo, a área social também não. Amadeu Albergaria terá que fazer essa escolha. Falou que o desporto será uma grande prioridade. Sim. Que quer fazer com o desporto o que já foi feito com a cultura. Não sei se quer começar por aí. Tem cerca de 3-4 minutos para depois irmos para a mensagem final. Essa é um objetivo e esse objetivo concretiza-se no seguinte: melhorar todas as nossas infraestruturas e construir novas infraestruturas, sendo que a mais emblemática é aquilo que designamos por Encosta de Sanfins, que é uma estrutura que juntará um pavilhão de grande dimensão, uma arena, ao complexo desportivo, junto ao complexo desportivo do Feirense. Sim. Mas que se juntará à pista de atletismo que vai, entretanto, iniciar-se. Significa requalificarmos grande parte das nossas infraestruturas municipais e aumentar o apoio aos nossos clubes para requalificarem as suas infraestruturas e atrairmos até nós investimentos de grande fôlego, provocando o desporto e estimulando as pessoas a praticarem atividade física e desportiva com regularidade, tomando como bom exemplo aquilo que se passa semanalmente no Aeroparque e com todos os nossos grupos de corrida e de treino e de running que temos espalhado por todo o nosso território. A política de séniores e a nossa política social continuará a ser uma política meritória, uma política exemplar e na vanguarda daquilo que fazemos no sentido muito simples, que é não deixarmos ninguém para trás. E por isso teremos um vereador que estará completamente adstrito a estas políticas séniores. Nós queremos mais lares, queremos mais atividades para os nossos séniores, mais atividades para que eles possam usufruir, para que eles possam colaborar também connosco, mais parcerias. Não deixaremos de dar uma atenção cada vez mais importante à proteção civil. Nós reforçamos os meios da nossa proteção civil, vamos continuar nessa senda, temos de estar cada vez mais preparados e também no bem-estar animal, reforçando a cooperação que temos com as instituições locais, mas reforçando também a capacidade própria da Câmara Municipal nessa matéria. Nas políticas de juventude, nós temos políticas de juventude orientadas para os jovens. A principal preocupação dele neste momento é a habitação, é essa que nós vamos atacar, mas há um conjunto de outras preocupações e eles terão um programa próprio para eles que também anunciaremos em breve. Eu gostaria também de abordar aqui uma medida, um plano de coesão territorial que responda, e cito, com justiça às necessidades das freguesias desagregadas. Certo. Que plano é este? Que visão é esta? Mas ninguém falou sobre essa matéria. Isto tem a ver com o facto de nós passarmos de 21 para 28 freguesias. Essas freguesias que agora recuperaram a sua identidade, a sua independência, vão precisar de mais recursos, vão precisar de mais meios e, portanto, nós vamos fazer uma majoração do ponto de vista financeiro para que eles rapidamente se coloquem a par das outras freguesias. E por isso é que lhe chamamos um plano de coesão, um plano que em 4 anos permita que algumas dessas freguesias recuperem algum do desenvolvimento que foram perdendo por força da agregação a que foram sujeitas. E isso tem a ver com o facto de eles precisarem de fazer obras nas suas sedes de junta de freguesia, de precisarem de ter máquinas, de precisarem de ter viaturas, de precisarem de ter recursos humanos. Porque nós somos um concelho forte, mas somos um concelho forte quando todos somados. Este concelho é muito forte quando soma todas as suas freguesias. E é por isso que ele tem que ser coeso por todo o seu
todo o seu território. Cultura, já agora, ainda temos aqui 2-3 minutinhos, até porque algumas entrevistas passaram ligeiramente a 1 hora, não quero estar a prejudicar dessa forma, e como ainda não abordamos muito este tema, e disse também ser uma prioridade, propostas para a cultura. Na cultura, nós queremos continuar a manter-nos como uma grande referência na área cultural. Nós vamos investir bastante no nosso património, em particular no Castelo de Santa Maria da Feira. O objetivo é, claro, é fazer dele um dos monumentos nacionais mais visitados do país. Nós vamos avançar, não de imediato, mas com alguma cautela, para uma programação também feita pela Câmara Municipal e pelo Feira Viva no grande auditório do Europarque, transformando o grande auditório do Europarque numa grande referência da música clássica, da ópera em Portugal, até aproveitando o facto de nós termos uma orquestra de altíssimo nível e profissional ali sediada, e a Orquestra Filarmónica Portuguesa. Exatamente. Sim. E aproveitando o facto de termos grandes escolas de ensino artístico em Santa Maria da Feira e grandes músicos que aqui se formam todos os dias. Nós vamos continuar com a Capital Concelhia da Cultura num processo de descentralização, e vamos, como é habitual, estarem sempre a tentar surpreender nos grandes eventos, nomeadamente na Viagem Medieval, no Perlim e no Imaginários, a surpreender sempre aqueles que são os nossos visitantes. Muito bem. Amadeu Albergaria, estamos mesmo muito perto do fim, tenho agora cerca de 1 minuto, não sou também muito criteriosa, poderá ser mais de alguns segundos, mas 1 minuto para um apelo final, uma mensagem final, o que entender dizer. Bom, agradeço a todos os feirenses a colaboração que me deram nesta tarefa que assumi a partir de março do ano que passou, como Presidente de Câmara, e toda a boa vontade e simpatia com que sempre me acolhem, todas as sugestões e incentivos que têm dado, e agradeço-lhes profundamente. Faço um apelo a que todos venham votar, porque estas eleições são fundamentais, que percebam que o que está aqui em causa, mais do que partidos, o que está aqui em causa são as pessoas, que possam olhar para as pessoas e ver nas suas tags se aquela pessoa que se propõe por aquele partido é conhecida, deu provas, já demonstrou que consegue trabalhar com as associações, tem trabalho feito em prol da freguesia, ou só está escondida atrás de uma sigla partidária. É muito importante que façam, em particular nestas eleições, este exercício. E depois apelo a que todos possam ir votar, ver o trabalho que nós temos feito por todo o nosso concelho, desde a obra mais pequena à obra mais complexa. Nós estamos, sem dúvida, num concelho onde vale a pena viver, um dos concelhos mais prósperos, mais desenvolvidos, mas como povo que somos, nós queremos ainda mais, merecemos mais e precisamos de mais. Os tempos, para mim, e acho que para as pessoas, são entusiasmantes. Há muita coisa para ser feita. Reparem, eu vejo todos os dias a acusarem de que estou a fazer obras em altura de eleições. Podem ficar tranquilos. No dia 13, seja quem for o Presidente, vai ter muita obra no dia 13, no dia 14, no dia 15, para continuar a fazer. Porque nós trabalhamos para as pessoas, não trabalhamos para as eleições. E, portanto, eu apelo a todos a que não se deixem ficar em casa, que não deixem ninguém decidir e que olhem bem para os programas, que olhem bem para a obra feita e que olhem bem para as pessoas, e se essas pessoas têm provas dadas em prol de cada uma das nossas terras, ou se apareceram agora há 2 ou 3 dias a dizer que gostavam muito da terra de onde são. Muito bem. Amadeu Albergaria, obrigada pela presença aqui nos estúdios. Muito obrigado a todos. A entrevista com o candidato do PSD à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Amadeu Albergaria. Fechamos assim o ciclo de entrevistas a todos os candidatos à autarquia feirense nas autárquicas agendadas para 12 de outubro. Da minha parte é tudo por hoje. Continuação de uma boa sexta-feira e já agora um bom fim de semana na companhia da Sintonia.